Olá! Nesta unidade, você vai conhecer um pouco mais sobre os adjetivos, que são palavras que caracterizam um substantivo, dando-lhe qualidade, aspecto ou estado. Vale lembrar que em inglês os adjetivos precedem os substantivos, como por exemplo, carro velho, em inglês, old car. E não variam em gênero ou número, ou seja, a mesma palavra é utilizada no singular, no plural, no masculino e no feminino. Por exemplo, casa velha, old house. Casas velhas, old houses. Só o substantivo vai para o plural. Mas os adjetivos variam em grau e podem ser comparativos ou superlativos. Comparativo, mais velho que. Superlativo, o mais velho. Comparativo, older. Superlativo, the oldest. Nesta unidade, você irá aprender a fazer comparações de igualdade, superioridade e inferioridade e, com isso, consolidar ainda mais seu conhecimento sobre as estruturas básicas da língua inglesa. Vamos lá? Abra seu livro na página 4 e acompanhe comigo. Adjetivos. Então, os adjetivos, eles modificam o noun, o substantivo. Podem dar qualidade, estado, ação, etc. Uma regra básica em inglês: os adjetivos antecedem, vêm antes do substantivo. Substantivo car, carro velho, old car, por exemplo. Podem também vir depois de verbos como ser, tornar-se. Por exemplo, este carro é velho. This car is old. Ok? Comparações. A igual a B. Vamos supor, como está o exemplo aqui, o adjetivo fast, rápido. Para eu dizer que o carro é tão rápido quanto, eu vou utilizar as fast as. Adjetivo tão quanto. John's car isn't as fast as our car. O carro do John não é tão rápido quanto. Aqui nós temos um faster than, um comparativo de superioridade para o adjetivo fast. Fast, rápido, mais rápido que, você vai acrescentar a terminação ER ao adjetivo. Então esse ER é o mais rápido. Than, mais rápido que. Vamos ver um pouco mais sobre esses comparativos. Comparativos: igualdade e inferioridade. Vamos começar aqui pelo igualdade. Então eu tenho o adjetivo, né? Igualdade, tão quanto, tão quanto. Então esse tão quanto, as, adjetivo, as. Então, tão, o adjetivo, quanto. Então, important, tão importante quanto. Velho, tão old quanto. As old as. Inferioridade, eu vou usar a palavrinha less than. Então, se no de igualdade eu tenho aqui tão quanto, no de inferioridade, menos que. Então, menos que. Se eu tivesse aqui, por exemplo, o adjetivo old, less old than, menos velho que. Então, adjetivos aqui, você, pro inferioridade, menos adjetivo, pro igualdade, as, adjetivo, as. Ok? Então, comparativo de igualdade, as. Comparativo de inferioridade, less than. E o de superioridade? O de superioridade merece uma atenção especial. Vamos lá.
O adjetivo, quando a gente vai falar em comparativo de superioridade, nós vamos precisar observar o seguinte. Há duas maneiras de se fazer isso. Uma para adjetivos curtos e outra para adjetivos longos. Para adjetivos curtos, vejam só, eu vou acrescentar no adjetivo curto a terminação ER ao adjetivo. Então, se eu tenho, por exemplo, o adjetivo old, que é um adjetivo curto, uma sílaba, old, velho. Para eu escrever mais velho, eu acrescento ER ao adjetivo. Então, esse aqui é mais velho. Já para adjetivos longos, por exemplo, important é um adjetivo longo. Eu vou acrescentar a palavrinha more antes do adjetivo. Então, vejam bem, ó, adjetivos longos, mais, então, more important, more expensive. Adjetivos curtos é a terminação ER, older, faster, taller. Ok? Muito bem. E o que são adjetivos longos ou adjetivos curtos? Então, basicamente, adjetivos curtos são aqueles de uma sílaba ou duas sílabas terminados por ER, LE, Y ou OW. Então, por exemplo, de uma sílaba, tall, tall, uma sílaba, alto. De duas sílabas, clever, esperto, clever. Notem que a terminação é em ER. Pretty, pretty, duas sílabas, terminado em Y. Então, para esses casos, o comparativo de superioridade, você vai acrescentar ER ao adjetivo. Como aqui termina em Y, tira o Y e coloca IER. Ok? Tá claro até aqui? Então vamos lá, volte ao seu livro. Comparação com ER. Terminação ER. Então, adjetivos de one syllable, uma sílaba. Clean, cleaner. New, newer. Cheap, cheaper. Adjetivos com duas sílabas terminados, olha, em Y, terminados em ER, terminados em LE, terminados em OW. Todos esses casos, para se fazer o comparativo de superioridade, acrescenta-se ER depois do adjetivo. Tá ok? Então, adjetivos curtos, uma sílaba ou duas sílabas terminados por Y, ER, LE e OW, acrescenta-se ER ao adjetivo para obter o comparativo de superioridade desse adjetivo. Ok? Muito bem. Nós temos que tomar um certo cuidado, né? Uma regrinha aqui de spelling. Se o adjetivo terminar já por E, é o caso aqui de large, e você for acrescentar R, como ele já termina em E, é só acrescentar o R. Se o adjetivo, no caso aqui de big, terminar por consoante, vogal, consoante, ó, big, consoante, vogal, consoante. Antes de acrescentar o ER, você vai dobrar a última letra. Big, sad, ok?
Se o adjetivo, aqui no caso de dirty ou dirty, se terminar por Y, precedido de consoante, você tira o Y e coloca IER. Então, ó, dirty ou dirty, tirou o Y e colocou IER. Se ele terminar por Y, precedido de vogal, não é? Ou aqui o H, não é? Que você não vai colocar alteração nenhuma. Então, se for vogal ou o H aqui, é só colocar o ER direto, shy, tímido, shyer, mais tímido. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do comparativo de superioridade, mais que para adjetivos longos, 2 sílabas ou mais, 2 sílabas não terminando em ER, LE, Y ou W. Então, 2 sílabas ou mais, como é que eu vou fazer o comparativo de superioridade? Então, vamos lá. Ó. Você vai acrescentar a palavrinha more, mais, antes do adjetivo, ok? Então, difficult, more difficult, beautiful, more beautiful, interesting, more interesting, difficult, more difficult, expensive, more expensive, mais inteligente, mais interessante, mais bonito, mais caro, more mais o adjetivo. Agora, nós temos alguns casos, né, que são os casos irregulares, como em português. Por exemplo, o adjetivo bom em português. Como é que você faz o comparativo de superioridade? Seria mais bom? Não, é melhor. Então, nós consideramos como casos irregulares, casos, exceções na língua, ok? Então, vamos ver alguns. Olha aí no seu livro. Good, bom. Então não é mais bom, é melhor. E como é que é melhor? Better. Bad, mal. Também não é mais mal, é pior. Como é pior? Worse. Ok? Então esses são alguns casos, né, que a gente considera, a gente chama de adjetivos irregulares. Assim como nós temos também alguns casos especiais. É o caso aqui de simple, polite, pleasant, likely, stupid. Eles aceitam tanto a terminação ER como a palavrinha more antes do adjetivo. Polite, educado. Mais educado pode ser politer e more polite. A escolha é sua. Ok? Tudo bem? Ok. Você pode agora ir lá na seção antena parabólica e dar uma olhadinha. Vamos supor que você queira estudar no exterior, quer fazer um intercâmbio para melhorar o seu inglês. Dá uma olhada, dá uma estudadinha nessa parte de antena parabólica, que tem algumas dicas muito importantes se você pretende estudar inglês no exterior. Tá ok? Muito bem. Por hoje é só. Na próxima aula vamos estudar o grau superlativo dos adjetivos. Bons estudos e até lá!